Você já sentiu aquele medinho de errar ao falar em público, especialmente em inglês? Eu sou Getúlio Tamid, sou psicanalista e educador social e esse é o canal Inglês com Psicanálise. Aquela voz na sua cabeça assim, e se eu errar? E se rirem de mim? Bom, isso pode ser o seu superego te sabotando. Mas aí eu tenho que te explicar, porque é a minha obrigação como psicanalista e educador e professor de inglês também, te explicar através da psicanálise o que é superego. Tá? E como superar esse bloqueio para destravar a sua habilidade de falar inglês. Bom, vamos lá então. Para começo de conversa, o que é superego, né? Então, essa explicação básica que eu vou dar para você tem muito mais profundidade, mas falando assim por cima, Freud elaborou uma teoria que divide a nossa mente em três partes: o id, que são os desejos, o instinto; o ego, que é o nosso lado racional; e o superego, que nos critica, que nos julga, né? Então, esse superego ele é formado desde a nossa infância com regras, com as regras impostas pelos pais, com as regras impostas pelos professores, educadores, pelas autoridades militares, eclesiásticas, autoridades de hierarquia dentro de uma empresa ou uma instituição. Então, se você cresceu ouvindo que é ruim errar, que é péssimo errar, que você tem que ser perfeito, que você tem que tirar no mínimo 9, né? 10 é ótimo, mas no mínimo, olha só o mínimo, né? Então, esse superego ele foi instalado dentro de você e isso provavelmente está te impedindo de falar inglês com fluência. Mas aí a pergunta que não quer calar é: como é que esse superego gera o medo de falar inglês? Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que, como sendo um crítico interno, essa autocrítica ela vem exagerada, né? O superego faz você se julgar antes mesmo de falar. Então você pensa assim: mas eu tô... Meu Deus do céu, minha pronúncia não é boa. Até a voz, você não consegue, né? Quando alguém toca algum vídeo ali ou mostra uma gravação, você fala: minha voz é feia, não é? Por quê? Porque tudo isso tem aquelas experiências de passado, assim: menino, da voz da taquara rachada, que tagarela, para de falar, menino. Então todas essas coisas na infância aparecem nessa hora, né? Então a vergonha de errar também, como eu já falei, né, muitas vezes o medo de errar vem dessas experiências passadas, né? Como um professor te corrigindo de forma rígida, ou aquela situação em que o professor te corrige de forma rígida ou de uma forma sarcástica e a classe ri da sua cara. Eu tive a felicidade de trabalhar com um professor muito bom que me ensinou no começo de carreira, mas a infelicidade de presenciar uma coisa que ele fez que deixou a aluna muito envergonhada, né? Uma brincadeira muito de mau gosto, e eu percebi o quanto ela ficou envergonhada. Então eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas com esse professor, inclusive o que não fazer, né? Outra coisa que acontece bastante nessa construção do superego é a comparação com os outros. É muito comum esse superego, essa voz interior, esse crítico interno, usar comparações, né? Então, eu sempre na sala, na reunião, na empresa, eu vou mirar justamente naquela pessoa que faz melhor que eu, que é desinibida, que é benquista por todo mundo. Então, isso vem de lá, provavelmente daquele lugar em que você era muito comparado com os seus próprios irmãos ou com os colegas de sala de aula. Sabe aquela coisa comum? Aquela coisa assim: mas o teu irmão recebeu lá honra ao mérito. Tua irmã ganhou uma medalha. E você me tira nota baixa em geografia, né? Não é nem matemática, é geografia. E isso fica lá no teu inconsciente. A mensagem que você recebe é: eu não faço nada certo. Mas não elogia para você o seu trabalho de artes que foi, né, que a professora colocou na exposição lá e ficou em
ficou em destaque, né? Mas ninguém deu importância, porque afinal a família era de engenheiros, de médico e aquela coisa toda. Bom, eu gostaria de falar também para você sobre as técnicas, né? Algumas técnicas que a gente pode adotar para driblar, para enganar o superego. Né? Por quê? Porque o superego ele é um safado sem vergonha que fica de plantão o tempo todo, toda vez que aparece uma situação que faz você se lembrar daquele lugar de infância. Agora, quando você está praticando o idioma e você começa a falar sozinho, este crítico interno, isto é, o superego, ele vai pensar assim, quer dizer, ele vai pensar não, isso é a tua mente, né? Mas enfim, vamos tratá-lo como se fosse uma outra entidade, porque afinal de contas acaba sendo uma outra entidade. E essa outra entidade vai olhar e vai falar assim, tá brincando sozinho, tá maluco, tá psicótico, então deixa aí brincar, deixa aí. E você começa a falar sozinho. Então, quando você começa a falar sozinho dentro de casa ou andando na rua, claro, cuidado, não falar sozinho. Se você falar sozinho andando na rua, é claro que algumas pessoas vão te ver e vão te achar como doidas, né? Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Porque isso aconteceu comigo. Mas aí, depois que você se acostumar, porque você está enganando esse crítico interno, esse superego, né, você vai se jogar para situações em pequenos grupos, né, geralmente ali na igreja ou na empresa, com gente que não fala também. Eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa, quer dizer, de dar aulas de inglês numa empresa em que os funcionários eles misturavam palavras em inglês com português e às vezes inventavam palavras que eram misturadas do português com o inglês e deixava o ambiente muito bem descontraído e muita gente aprendeu inglês assim, tá? E outra coisa que você pode fazer é esse diálogo interno que a gente tem, sempre que o diálogo interno aparecer, né, aquela vozinha interna dizendo assim, eu vou me ferrar, eu vou errar feio, eu vou pagar mico, substitua essa voz interna por uma voz audível. Diga para você mesmo em voz audível, eu estou aprendendo, eu vou conseguir aprender, porque aí você cala essa voz interna praticamente. Bom, a psicanálise tem também uma coisa muito famosa que é a livre associação. Eu vou explicar rapidinho para você o que é livre associação. Bom, o Freud tentou de tudo no começo da sua carreira ali como psicanalista, como terapeuta, né? E ele tentou até a hipnose, tentou pressionar a testa da pessoa ali, tentou intervir, fazer inferências enquanto o paciente falava, até que um dia uma paciente disse para ele assim, fica quieto, deixa eu falar. Foi aí que ele resolveu deixar a pessoa falar e aí as coisas foram mudando de figura. Tá? Então, praticamente, a livre associação é falar tudo que te vier à cabeça. Então, você pode, à medida que você vai aprendendo novas palavras, você pode praticar essas palavras falando qualquer coisa, até besteira, se você quiser, sem censura nenhuma. Isso ajuda bastante. E por último, né? Por último, existe uma coisa muito simples que é natural, nós não precisamos pensar para fazer, que é respirar, mas às vezes a nossa respiração fica curtinha, porque a gente fica economizando oxigênio para ter mais adrenalina para fugir daquela situação. Então, relaxa, respira fundo antes de falar para diminuir a tensão e falar num ritmo aí mais tranquilo, tá? Então, lembre-se de uma coisa. Eu quero te pedir para você se inscrever nesse canal, dar o seu like e acionar as notificações, tá? Agora, tem uma coisa que, por último, aqui eu quero dizer para você. Muito obrigado se você ficou até aqui ouvindo tudo isso que eu disse. Eu sei que é um grande esforço nos dias de hoje você ter que ficar assistindo um vídeo tão longo, né? Um vídeo de 15 minutos, 10 minutos se torna longo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Todos os começos são difíceis, tá? Mas uma grande jornada, como disse o filósofo Lao Tzu, filósofo chinês, uma viagem começa com um simples passo, 1 ou 2 passos, não sei muito bem exatamente o ditado, mas é isso. Agora, como que eu faço isso? Como que foi comigo? Então foi dessa maneira, eu quero te ensinar da maneira que eu aprendi. Eu aprendi inglês praticamente sozinho. Hoje eu sou fluente, trabalhei com mais de 30 anos, dando aulas de inglês, em empresas e particulares, e faculdade, escola, cursinho.
e formei milhares de alunos, mas hoje, aos 50 anos, eu fiz uma transição de carreira e hoje eu sou psicanalista, educador social e me dedico principalmente à psicanálise, tá? Mas eu amo ensinar inglês ainda, não deixei de gostar de ensinar inglês. Não tenho tempo para os meus alunos e por causa disso eu estou aí criando cursos, uma maneira de me estender para aqueles alunos que gostam da minha metodologia. E eu tenho um curso, vou deixar nos comentários fixado, um curso para você começar a aprender a falar inglês com confiança. Calma, não é um curso de fluência, é um curso que te ensina a ler corretamente qualquer palavra em inglês sem o uso de qualquer aplicativo. Como assim? Sim, sem o uso de qualquer aplicativo. Tá? Então eu vou te ensinar os segredos para que você olhe num dicionário e você reconheça ali os códigos que tem dentro de um dicionário que muita gente ignora e que vai fazer você ler qualquer palavra. Isso vai te dar confiança para começar a falar em público, a falar inglês, porque a maior parte das pessoas não falam porque tem medo de errar, como eu já falei aqui. Correto? Então, vai lá, clica no link que está no comentário fixado, que no final das contas você vai ver, vai sair por menos de 54 centavos por dia para você ter acesso durante um ano aí a essa plataforma, e que de bônus tem um curso com 30 áudios ali para você estudar todos os dias e alternar, né? Um curso em áudio para você praticar o inglês ouvindo, somente ouvindo e repetindo, a fim de que você fixe o conteúdo e aprenda do zero até praticamente o básico. Bom, meu nome é Getúlio Tamide, sou psicanalista, educador social, como eu já disse, e é um prazer estar aqui com você. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Bye bye.